as atividades do último dia desta conferência em homenagem ao professor Elon Lima. E convidamos então para dar a primeira palestra de hoje ao professor João Lucas Marques Barbosa, que vai falar sobre estabilidade de imersões mínimas no R3. Bom dia a todos. Bom, primeiro eu quero pedir desculpas ao Elon, porque só apareci aqui hoje, não é? Mas, de fato, eu fui obrigado a ir a Santiago por dever de ofício. Eu não aceitei nenhuma conferência lá, mas eu sou o coordenador científico da UMALCA, então tinha que haver reuniões lá, e houve muito mais do que eu esperava. Então, o resultado é que eu acabei chegando a tempo só para a conferência de hoje. E lamentei profundamente ter perdido a homenagem ontem e o jantar de anteontem, né? Também ninguém falou, mas deve ter sido ótimo. Bom, o Elon foi professor foi meu professor de cálculo 1 quando eu entrei na universidade, lá no Ceará, em 62. Primeira aula foi aula de cálculo 1, e o primeiro professor, o professor Elon, que era naquele tempo no Ceará tinha um esquema que até hoje acho que se perdeu muito e desadotá-lo, que era o esquema de que cada disciplina era lecionada por dois professores. Um professor dava as aulas práticas, das aulas teóricas, e o outro dava as aulas práticas. Essa era a divisão formal. De fato, na hora do trabalho, os dois se complementavam, não havia essa divisão propriamente entre prática e exercício, e os dois trabalhavam juntos. E o Gervásio era o adjunto do Elon nessa disciplina. Então eu assisti não o curso todo, porque o Elon teve que sair num certo momento, e aí a disciplina foi assumida pelo Gervásio com outra pessoa que eu não consigo me lembrar quem foi. Nilson, né? E o curso, as primeiras aulas, as aulas que eu assisti com ela, até hoje me marcaram, né? Um dos fatos, por exemplo, que me marcou foi porque ele foi o primeiro professor de quem eu ouvi a seguinte frase: me desculpem, eu cometi um erro. Todos os professores que eu tive na escola secundária e tal, nunca admitiram que tivessem cometido um erro. Mesmo quando eles cometiam um erro, eles davam um jeito de enrolar, né? E não dizer que tinham errado. E eu me lembro que o Elon fez alguma coisa e voltou na outra aula e disse: olha, me desculpem, eu cometi um erro na aula passada, deixa eu corrigir aqui. E foi corrigir, e nós ficamos todos assim olhando para ele. Ele provavelmente fez aquilo da forma mais natural, nem notou, mas aquilo teve um impacto enorme, não só pessoalmente para mim, mas para mim e para todos os meus colegas. Era uma coisa totalmente fora de série. Você deve ter ouvido essa frase muitas vezes de mim. Ah, sim, claro. Essa foi a primeira. A primeira sempre marca, né? Depois, o Elon voltou, eu já estava terminando o meu curso, e nós fizemos um seminário no Ceará. Ele nos provocou a fazer um seminário de topologia diferencial que envolveu praticamente todo mundo que estava no Instituto. E particularmente o pessoal jovem, todo mundo entrou nessa. Bom, na metade do seminário, o Elon foi chamado aqui para o INPA por alguma coisa que ele não podia deixar de regressar, e ele teve que largar o seminário. Ficou ele, claro, preocupadíssimo, e nós lamentando profundamente. Aí ele falou assim: olha, se vocês quiserem ir para o INPA, eu vim para ser diretor. Você veio para ser diretor, né? Se vocês quiserem ir para o INPA, eu continuo o seminário lá. Agora, não tem muito dinheiro, vai ter um dinheirinho curtinho para as diárias, mas quem sabe vocês conseguem sobreviver com elas. Mas ninguém hesitou. Na hora, nós aceitamos, vieram todos. Tudo cearense? Todos cearenses, ficamos todos, alugamos um apartamento aqui, que era para umas 6 pessoas, e ficaram 12, né? E dormiu gente de todo jeito. E nessa turma eu me lembro de algumas pessoas, por exemplo, o Giovan foi pessoa dessa turma,
o Idelberto Eulálio Cabral estava nesse grupo, né? Eu acho que o Nilson Marcondes estava nesse grupo, que também terminou o doutorado, mas foi em outra área, tá? Mas era um grupo grande, né? Um grupo realmente grande, e isso também foi um negócio fantástico. Eu estava na biqueira de fazer uma exposição, e quando vim aqui para o IMPA, fui, acho que o primeiro que foi falar no seminário, porque já era a minha vez, né? E eu fiz a exposição, e quando eu comecei, falei algumas coisas, mais ou menos na terceira frase, o Elo já me interrompeu, e a coisa andou um pouco. Lá pelas tantas, ele se levantou, pegou o giz da minha mão e fez coisas, escreveu coisas na lousa, e eu fui ficando nervosíssimo, porque, né? Mas o tempo foi para que terminei a exposição, e logo depois corri para a sala do Manfredo, que eu considerava meu amigão, Manfredo, um desastre. Ele disse: que foi? Você fez uma exposição no seminário do Elo, foi um desastre essa exposição, ele teve que me interromper o tempo inteiro, falou coisas e tal, e eu não consegui dizer tudo o que ele para dizer. Aí ele falou: como que ele lhe interrompeu? Aí eu falei o que o Elon tinha feito. Aí ele falou: não, você está totalmente enganado. Olha, se a sua exposição tivesse ruim, o Elon não tinha dito nada, tinha ficado calado. Se ele chegou a se levantar para ir para a lousa, né, e compartilhar com você o que você estava fazendo, é porque ele estava adorando sua exposição. Então, não fique chateado. Essa foi outra também virada assim na minha cabeça no meu estudo da matemática, né? Bom, eu tentei escolher um tópico para fazer essa conferência e tentei escolher alguma coisa bonita. Então eu olhei os teoremas que eu já fiz, que é o teorema mais bonito que eu já fiz, que eu acho que isso era aquela coisa que o Elo me ensinou, que matemática tem que ser bonita. Então, vamos escolher um teorema bonito. E aí o teorema mais bonito que eu já fiz foi um teorema sobre estabilidade de superfícies mínimas, no R3, que eu fiz com o Manfredo, logo que eu terminei o doutorado, um ano que eu fiquei com ele, a mais lá em Berkeley, não é? E que foi publicado depois no Boletim, e depois foi publicado no American Journal. Que deu origem a muita coisa nessa área de estabilidade de superfícies mínimas. Mas que é um teorema primoroso. O Harold costuma dizer que esse teorema não dá para generalizar, né, Harold? É uma coisa complicada. Ele gostaria muito que pudesse se estender e generalizar, não é? Mas o teorema resiste e tem resistido a muito mais do que uma década, né? Então, nessa altura, eu posso dizer que é realmente um teorema que teve um impacto, porque os teoremas, geralmente, eles nascem, somem, e alguns somem muito rápido, né? Deixam de ser mencionados na literatura. E esse não, esse continua até hoje como um teorema atual. Eu vou fazer também usando giz, como tradicionalmente. Então, bom, M para mim vai representar uma superfície. Né? Eu vou considerar um domínio na superfície, ou seja, um aberto, conexo, e que a fronteira de D eu quero que seja suave, né? Embora isso não seja fundamental. Vou considerar uma imersão, o R3, né? E vou representar por N a aplicação normal de Gauss. Aplicação normal de Gauss. No estudo das superfícies mínimas, o que se faz normalmente é que a gente toma uma variação, né? Uma variação bom, basta fazer assim, uma variação de x, né? Uma variação de x, quer dizer que é uma família, um parâmetro de aplicações que é diferenciável também em t, e que para t igual a zero é o x,
e eu quero que ela fixe a fronteira de D. Esse é uma variação. Ou seja, é como se faz com geodésicas, né? Eu vario um pouco, né? E para cada T, eu posso tomar a métrica induzida o x de t. Posso falar no elemento de área dmt e posso definir a área, dependendo de t, como sendo a integral sobre d barra de dmt, né? E o que se procura do ponto de vista variacional são os pontos críticos dessa função área, e normalmente se admite que o ponto x é o ponto crítico e, portanto, que a linha de x é igual a zero. Tá? Mas aí que se calcula a linha de x. E todo curso de geometria riemanniana, a gente aprende a derivar essa integral e se mostra que isso dá menos 2h, não é? Vezes u dm sobre d barra, onde o h é a curvatura média e o u é a função associada à variação na direção normal à superfície. Então, essa função u, ela, claro, como eu fixo, como o x de t fixa o d, então essa função u tem a propriedade de que ela restrita a fronteira de d é zero. Restrita a fronteira de d é zero. Então, quando a gente tem a equação, então a linha de zero igual a zero, e se busca condições geométricas para que isso seja satisfeito, a equação de Euler associada é exatamente h igual a zero. O fato aqui por trás é que a função u pode ser essencialmente qualquer função que se anule na fronteira. Basta você pode construir uma variação, dada a função u que se anule na fronteira, você constrói uma variação facilmente, simplesmente tomando x mais t vezes tu vezes n. Isso já dá a variação e que tem o u, não é, como função associada aqui. Não é? De modo que eu posso escolher o u, e como eu posso escolher o u, por exemplo, se o h não fosse zero em algum ponto, eu poderia escolher um u que fosse diferente, fosse zero em quase todo ponto, excetuando naquele ponto e numa vizinhançazinha. E aí esse produto seria positivo naquela vizinhança e a integral não se anularia. Então, para que essa integral se anule, eu preciso que o h seja identicamente zero. De modo que isso aqui é preciso que o h seja identicamente zero. Então, historicamente, essas funções, essas imersões em que o h é identicamente zero, foram chamadas de imersões mínimas. Não é? Imersões mínimas. Que é lamentável, porque, de fato, elas são imersões críticas. Simplesmente, elas não são mínimos. Algumas podem ser, para alguns domínios, o x pode ser mínimo, mas essa palavra foi mal usada, né? Então, quando eu estava trabalhando com o Manfredo, eu estava interessado realmente em estabelecer quais dessas x, não é? Ou quais d dentro da x, dentro da m, a x restrita a d, eram mínimos realmente para a área. O que significa que eu tenho que calcular a segunda derivada da área. Mas nós tivemos então um problema linguístico envolvido. É como chamar essas fulanas se mínimas já estava usado. E a gente criou um novo nome que a gente chamou de estável. E acho que foi bem criado, porque o nome colou. Até hoje a gente chama de superfícies estáveis. Né? Mas vamos lá. Então, a segunda variação, não é,
pode ser calculada, supondo que o H já é zero, eu posso calcular a segunda variação, e isso é dado por integral sobre d barra de U menos Laplaciano de U mais 2K d. Tá? Essa é a expressão. Aqui o delta é o Laplaciano. E o K é o Laplaciano na métrica, né, de M. Ou na métrica de X. E o K é a curvatura gaussiana. Então, essa é a expressão. E como essa expressão essencialmente só aqui faltou um U, essa expressão é uma forma quadrática em U, a gente faz como no caso de geodésica e chama essa expressão de I de U, não é? Ou I de U, vírgula U, e essa é a expressão com que a gente vai trabalhar. Então, a definição, então, que foi dada foi que o X, às vezes a gente diz logo o D, né? O D é estável, se e só se o I de U é positivo para toda U, é zero, e U não sendo identicamente zero. Ou, em outras palavras, o I é uma forma quadrática positiva. Tá? Positiva. E a questão que nós colocamos foi que condição geométrica a gente deve estabelecer para o D, ou para o X, de modo que se tenha certeza de que a gente esteja numa situação de estabilidade. Essa é a questão geométrica básica. O teorema, né? Bom, uma observação a fazer, pequena aqui, é que se você estiver próximo de um ponto, se o D for muito pequeno, de fato, a gente pode ter certeza, como no caso de geodésicas, a gente pode ter certeza de que essa integral é positiva. A razão é simples, é porque essa expressão menos U Laplaciano de U, ela pode ser estimada usando o primeiro valor próprio do Laplaciano. Ela pode ser estimada por lambda 1 vezes U ao quadrado. Lambda 1 vezes U ao quadrado. E o lambda 1 cresce à proporção que você reduz o domínio. Os físicos pensam assim, o lambda 1 é o tom mais básico de um tambor. Você tem um tambor, você bate nele, aí ele dá o tom mais baixo, esse é o lambda 1, que é o que você ouve. Se você reduz, né, o tamborzão, você bate, aí você tem um tom bem baixo. Se você reduz o tambor, ele vai acabar virando um tamborizinho assim, que você bate e vai... Né? Então o tom fundamental está lá em cima. O que significa dizer que nesse primeiro termo aqui, vai ser uma coisa do tipo lambda 1 vezes U, com esse outro aqui da U ao quadrado, de modo que pode se tornar enorme na vizinhança de um ponto. Enquanto que esse não, esse aqui é uma função que vai ficar limitada. Então, a gente tem certeza que vai haver essa situação de estabilidade, vai acontecer se o U for pequeno, ou se o D for pequeno. Mas, em geral, não. Se eu tiver, por exemplo, uma superfície completa e começar com um domínio e for crescendo esse domínio para examinar o que acontece, eventualmente ele pode se tornar instável. Ele pode deixar de representar o mínimo para a área. Então,
O teorema que eu vou falar aqui, que é um teorema meu com o Manfredo, ele diz que se a área, não a função área, a área da imagem esférica de D for menor do que 2π, então o D é estável. Então o D é estável. Então esse é um teorema bem simples, bonito, relaciona os objetos geométricos envolvidos de uma forma fantástica, eu acho, não é? E cuja prova é, por um lado, hoje em dia simples, mas na época era muito desafiadora. Então, eu quero observar aqui lembrar um fato que está em todo o curso de geometria diferencial, que quando a aplicação normal de Gauss é do M no S21, não é? E aqui você tem, no M, você tem uma métrica, né? No M você tem uma métrica, digamos, ds2, e no S2 você tem uma métrica, vou chamar d tal 2. Tá? Métrica d tal 2. Você pode puxar a métrica d tal 2 para cima da M, né? E comparar essa métrica com o ds2, e isso dá menos k ds2. Né? Esse fato aparece no curso de geometria diferencial, e em alguns cursos ele pode até sumir, não é? É quando se prova que uma equação assim, se prova que as três formas fundamentais, a primeira, a segunda e a terceira, são multiplicadas por K e por H, dão identicamente zero. Como o H meu é zero, então esse termo não existe, então eu fico só com esse fato. Aqui eu tenho X, sempre agora para mim ela é mínima, né? Bom, um outro fato que é bom lembrar é que, como a M é mínima, a curvatura gaussiana é menor ou igual a zero. Porque a curvatura gaussiana é o determinante da diferencial, então é o produto das duas curvaturas principais, e como a soma das duas curvaturas principais, que é a curvatura média, é zero, então o produto tem que ser negativo. Então é menor ou igual a zero. E é possível provar mais ainda que é zero, ou seja, igual a zero, apenas em pontos isolados. Isso aqui só dá zero em pontos isolados. De modo que esse objeto, que é menos k ds2, ele é uma métrica quase por toda parte. Ele é uma métrica quase por toda parte. Ele deixa de ser uma métrica apenas em alguns pontos onde o k é zero. Essa métrica, vamos chamar isso aqui de d sigma 2, esse d sigma 2, então, associado com ele eu tenho um dm sigma, que também vai ser menos k dm, e nos lugares onde ela é métrica, eu tenho um laplaciano dessa métrica, e o laplaciano é simplesmente dado assim, relacionado com o laplaciano
usual. Esse é um dos pontos que faz diferença quando a gente passa da dimensão 2 para a dimensão mais alta. É que o fato de que a métrica é conforme, que a métrica d sigma 2 é conforme a métrica que eu estou trabalhando, tá certo? Se traduz em termos do Laplaciano por uma transformação também conforme, só uma multiplicação, e isso só vale em dimensão 2. Quando você vai para a dimensão mais alta, não funciona mais. Então, esse é o problema. Então, se eu, usando tudo isso, se eu... vamos assumir por um momento que o K não é zero. Vamos supor que ele não é zero em nenhum lugar. Então eu posso tomar aquela I de U ali, o I de U. Então o I de U é igual, vamos lembrar ali, é menos U, que multiplica menos U, menos Laplaciano de U, mais 2K U, dm. Então, se eu multiplicar e dividir por K, eu usando esse fato aqui, eu posso escrever isso como integral sobre D, de U menos Laplaciano sigma de U, mais 2 menos 2 U, dm sigma. Simplesmente eu coloquei menos K em evidência, digamos, e acho o menos K junto com o dm dá o dm sigma, e se eu boto em evidência, aparece aqui 1 sobre menos K, e aí é o outro Laplaciano, o Laplaciano sigma. E o que mais que eu posso fazer? Não, posso parar aí. Não, mas isso aí me diz o seguinte, que o I de U, então, eu posso estimar o I de U por integral sobre D barra, de lambda 1 sigma, lambda 1 sigma vezes menos 2 U2 dm sigma, onde o lambda 1 sigma é o primeiro alto valor, do Laplaciano sigma de D. Isso é um fato que faz as coisas funcionarem. De modo que, se eu quiser provar que o I de U é sempre positivo, para qualquer U não nula, eu preciso só provar que o lambda 1 sigma é maior que 2. Basta provar que ele é maior que 2. Então, transforma com isso o problema geométrico num problema de estimativa do primeiro valor próprio, na métrica induzida da S2 em cima da M. Esse é o... Bom, eu não pretendo fazer a prova nos detalhes, mas eu quero convencê-los de que o resultado funciona, com os argumentos principais. Então, vamos ver o seguinte. O fato de ser primeiro alto valor, vamos recordar aqui, significa que isso aqui mais lambda 1U sigma é igual a zero, e U restrito à fronteira de D é zero. Esse é dizer que o lambda 1 é valor próprio. E dizer que ele é o primeiro valor próprio significa que ele é o menor dos lambdas que satisfaz a essa condição. Uma forma de achar o lambda 1 é você toma a integral do módulo da diferencial de U ao quadrado sobre a integral de U ao quadrado, de barra. Isso aqui integra na métrica
E o lambda 1 é o ínfimo disso aqui sobre as funções U. Né? Sobre as funções U. Isso é como o lambda 1 aparece de uma forma trabalhável. Tá? Aparece de uma forma trabalhável. Então, na época que nós fizemos esse teorema, tinha havido um resultado recente do Jacques Peter, em que ele provava um resultado para espaço de curvatura constante. Né? Ele provava que entre todos os domínios no espaço de curvatura constante, o que tinha o menor valor, menor lambda 1, era aquele mais simétrico. Espaço de curvatura constante, então ele pegava um domínio qualquer e comparava com um disco geodésico, particularmente no caso da esfera. Então, de modo que ele tinha esse resultado, nós tínhamos esse resultado à disposição. De fato, na época que a gente começou, a gente não tinha. A gente quase fez na unha o resultado do Jacques Peter, usando simetrizações, até que o resultado chegou, nós tomamos conhecimento do resultado e aí usamos na prova. Né? Mas ou seja, ele provou isso. Se você tem um domínio de Thiel na esfera S2, não é? Na esfera S2, então, e se você toma, sei lá, B, a barra, para ser a esfera geodésica com área de Thiel igual à área da bola, né? Igual à área da bola, então o lambda 1 do Thiel, né? O lambda 1 do Thiel, ele é maior ou igual ao lambda 1 da bola. Tá? Ou seja, esse é o mais baixo. Tá? Então, a nossa hipótese é que a área do N de Thiel, que está lá na esfera, era menor do que 2π. Isso significa dizer que a gente podia aplicar o resultado ao N de barra, você aplicando, você obtinha o seguinte, que o lambda 1 do N de barra, né, ele tinha que ser maior, ele deveria ser maior ou igual que o lambda 1 de uma bola, né, dessa bola aqui, onde essa bola tinha a mesma área que o de barra, tá? Que o N de barra, só que essa bola não é? Essa área é menor do que 2π. Portanto, a bola fica contida dentro de um hemisfério. Fica contida dentro de um hemisfério. E era fato conhecido, é um dos poucos valores próprios conhecidos assim dos engenheiros, que o primeiro valor próprio do hemisfério é 2. Não é? É 2. E como os domínios maiores têm primeiro valor próprio menor, então isso aqui é maior do que o lambda 1 do hemisfério. Não é? Que é 2. Não é? Que é 2. Portanto, do resultado do Jacques Peter, se seguia que o primeiro valor próprio do N de barra era maior que 2. Tá bom? Bom, e o meu resultado aqui, o resultado meu com Manfredo, ficava demonstrado
se o meu lambda 1 de sigma fosse maior que 2. Não é? Então, qual era o nosso problema aqui? Então, digamos assim, o caminho da prova seria a gente comparar o lambda 1 sigma, comparar o lambda 1 sigma com o lambda 1 do n de d bar. Se a gente conseguir provar isso aqui, então, por essa linha em cima, isso é maior que 2. E aí o resultado estaria demonstrado. Tá? Isso que eu preciso mostrar. Então, essa é provar isso aqui. Tá? Essa prova, ela fica evidente se eu fizer uma hipótese muito forte. Por exemplo, digamos que eu suponha que o meu n seja um diffeomorfismo sobre a imagem. O n seja um diffeomorfismo sobre a sua imagem. Então, se o n for do restrito ao d, seja um diffeomorfismo sobre a imagem. Então, nesse caso, o n é um diffeomorfismo, com a métrica sigma colocada na M, ele se torna uma isometria. Então, do ponto de vista métrico, é indistinguível estar trabalhando com o D ou com o N de D. E, portanto, aqui, nesse caso, eu não teria maior ou igual, eu teria igual. E, portanto, o resultado estaria resolvido o problema. Então, a coisa complica exatamente porque o N não é um diffeomorfismo. Tá? Não é um diffeomorfismo. Aliás, essa observação é interessante porque ela, em particular, nos dá uma outra prova de que perto de um ponto eu sempre vou ter uma coisa que é um mínimo, né? Realmente estável. Porque mas eu tenho que ficar longe dos pontos onde K é zero. Aí dá para fazer esse mesmo argumento numa proximidade sempre. Tá? Bom, mas aí como que eu provo isso aqui? Então, vejam, a figura que eu acho que a gente tem que ter em mente é assim. Eu tenho o D, aqui tenho o N, e aqui tenho a minha imagem. Assim. É uma coisa assim. Ou seja, a imagem passa por cima dela própria. Quer dizer, a diferença ela pode passar muitas vezes, né? Pode ser muito complicado. Ali eu estou botando uma situação, de fato, muito simples. Bom, eu vou supor, para poder dar a ideia principal, eu vou supor que o K nunca é zero. Tá? De modo que esse aqui é o único complicador. Depois eu digo o que acontece quando o K é zero. A estimativa que eu preciso fazer, né, tem que relacionar esses dois. E o meu lambda, observe que tem que ser desse conjunto. Né? Desse conjunto. Eu tenho que comparar com o lambda desse outro conjunto. Bom, então o que eu faço é o seguinte. Eu tenho aqui funções U, né? Funções U, onde Laplaciano sigma de U mais lambda 1 U é zero, assim. U restrito à fronteira de D é zero. Então, essa é a função U que eu tenho. Tá? E eu quero definir aqui, desse outro lado, usando essa função U, uma função que eu vou chamar de F. Tá? Que eu quero construí-la de forma a usar o mais possível a informação que eu tenho da U. Tá? A informação que eu tenho
da U. Então, o que é que eu faço? Para cada ponto aqui, Q, né, Q aqui, para cada ponto Q pertencente a N de D barra, eu considero o N a menos 1 de Q, e N a menos 1 de Q vai ser um conjunto finito de pontos, né? Vai ser um conjunto finito de pontos, tá? E eu sei mais ainda, como o meu K é diferente de zero, então a minha aplicação N é um diffeomorfismo, é um recobrimento, de fato, de uma vizinhança do Q, né? Ou seja, eu tenho uma bola do Q e bolas de PQ, tá? Onde todas essas bolas são disjuntas, tá? E tais que a N de B de PI em B de PQ é um diffeomorfismo. Tá? Eu tenho isso para cada ponto. E então o que é que eu faço? Eu defino a minha função f da seguinte maneira: f no ponto Q é igual à soma de U, não é? Composto com... Bom, eu vou dar um nome aqui de batismo, para essa função, para a inversa dessa função. Vou chamar de φi a inversa. Ou seja, φi é uma função do BQ no B de PI. Então, a minha f então, é definida assim. A f no ponto Q é a soma dos U, não é? De φ e, não é? De Q. Tá? Essa é a minha definição. Então, essa definição faz tudo funcionar. Bom, localmente, isso aqui pontualmente está bem definido, mas eu tenho, essa informação é maior, é melhor, de fato, porque localmente a F restrita ao B, né, de Q, ela é de fato uma soma de U composto com φ. Tá? Então, isso me garante que a U é ser infinito, né? E as φis vão ser também, porque são diffeomorfismos. De modo que essa composta é maravilhosa. Desde que não é, eu tenha as vizinhanças aqui todas, como eu mencionei. Essas vizinhanças, evidentemente, elas... eu desenhei de propósito o Q bem aqui, não é? Mas, embora a definição ali valha para qualquer Q, mas essa frase matemática que eu escrevi aqui, ela só vale onde eu tiver bem definido aqueles φis. Não é? E aí tem um pequeno problema, porque, digamos que o Q seja aqui, ó, esse ponto. Então, a imagem inversa vão dar, sei lá, um ponto talvez por aqui e um ponto aqui, né? Na fronteira. Então, eu aqui vou ter uma vizinhançazinha que vai diffeomorficamente numa vizinhança aqui, né? Que é a parte que está passando por baixo. Mas aqui nesse outro eu só vou ter meia, né? Só vou ter meia, tá? E eu tenho que completar, tá? Mas eu posso completar desde que eu faça o seguinte, que eu admita que a minha função U se estende para fora, né? Aqui eu ponho U igual a zero. Então, se eu fizer isso, aí tudo funciona. Tá? Aí tudo funciona.
Bom, mas agora eu perdi alguma coisa. Eu perdi o fato de que a U era ser infinito. Tá? A U era ser infinito. Mas isso não é mal. Então, o que eu sei aqui, então, é que essa função é ser infinito por partes. Não é? Ela deixa de ser ser infinito aonde? Exatamente na imagem da fronteira. Nos pontos que são imagem da fronteira, ela deixa de ser infinita. Mas isso é um conjunto de medida zero, não deve atrapalhar nas integrais. E, de fato, não atrapalha. O que eu tenho que fazer em seguida é observar que essa f, de qualquer forma, a f restrita à fronteira de D é zero, porque de D não, f restrito à fronteira de N de D é zero. Por quê? Porque os pontos que estão na fronteira de N de D, esse aqui não está, O que está na fronteira de N de D são esses aqui. Esses que estão aqui na fronteira de N de D, eles vêm todos de pontos da fronteira, onde a U é zero. Então, a F é zero, portanto, naquela fronteira. A outra observação é que a F também é maior ou igual a zero, porque a U, como sendo a primeira função própria, ela é maior ou igual a zero, é zero só na fronteira. De modo que quando eu somo ali, também vai dar sempre maior ou igual a zero. Bem, agora vamos fazer o seguinte argumento. O Laplaciano sigma, Não, o Laplaciano S, desculpe, eu vou chamar de Laplaciano S, o Laplaciano aqui, Aqui eu tenho uma métrica, aliás, eu chamei de tal. Então, o Laplaciano tal de F, O que é que vai ser? Bom, ele vai ser soma dos Laplacianos tal de U composto com φ. De U composto com φ. Mas acontece que, como a minha aplicação, as minhas φ são isometrias, então, de fato, isso aqui dá simplesmente a soma dos Laplacianos sigma de U composto com φ. E aí a coisa se completa, porque agora vejam, então eu fico assim. Isso aqui então fica soma de U era a primeira função própria, Então isso é menos lambda 1 sigma de U composto com φ. Composto com φ. O que é igual a lambda 1 sigma soma dos U composto com φ, o que é igual a lambda 1 sigma F. Tá certo? Portanto, eu tenho aqui a minha F satisfaz a mesma equação que eu tinha antes, Laplaciano tal de F é lambda 1 sigma de F, aonde eu puder calcular o Laplaciano, claro. Aonde eu puder calcular o Laplaciano. Como? O Laplaciano de U mais lambda 1, U é zero. Sim, tem que ter menos aqui, claro. Então, a equação é satisfeita, É satisfeita em todos os pontos onde eu possa calcular o Laplaciano. Mas aí, curiosamente, essa equação me dá a seguinte informação. Se eu for para os pontos onde eu não posso calcular o Laplaciano, o limite existe. Porque isso aqui é igual a lambda 1 sigma F, e a F é contínua. Então, um limite existe. De modo que isso me permite integrar sem preocupação. Integrar sem preocupação.
né? E isso. Tá. Isso. É que esse Laplaciano, isso aqui, funciona em todos aqueles pontos onde a f, onde eu posso calcular as derivadas. Mas eu posso calcular as derivadas da f em todos os pontos, excetuando as imagens da fronteira, não é? Que é um conjunto fininho. Então, quando eu vou para um ponto desse, se eu tentar ver o que é que acontece no limite, não é? Simplesmente tomando o limite dessa expressão do Laplaciano tal de f, isso vai dar o limite, isso é uma constante multiplicado por f, então o limite vai satisfazer a equação, digamos assim. Embora eu não saiba o que é que isso significa em termos do Laplaciano, mas significa que eu posso integrar o Laplaciano. Não é? Eu posso integrar o Laplaciano. Então, a integral de menos f Laplaciano tal de f sobre meu n de d barra, né? Meu n de d barra, e aqui dm tal, não é? Então ele vai ser igual à integral de menos a lambda 1 sigma f2 dm tal sobre n de d tal, né? E esse fato aqui acarreta que, não é, esse valor aqui, lambda 1 sigma, não é, o valor de lambda 1 sigma, ele pode não ser o primeiro valor próprio do n de d tal, claro, pode não ser, não é? Mas ele é uma estimativa para o quociente das duas integrais. Então, isso significa que isso é maior ou igual que o primeiro valor próprio do n de d tal. Tá? E aí o resultado se segue. Essa prova, eu estou tentando dar um sentido para ela, porque ela é perfeita, deixa tudo claro, com o Pacelli, lá em Fortaleza, usando uma ferramenta mais pesada que ele desenvolveu com o Fábio, em que ele estima o primeiro valor próprio usando campo de vetores. Esse não foi o caminho que eu fiz com o Manfredo. Eu e o Manfredo éramos tão ignorantes nessa questão de trabalhar com o valor próprio do Laplaciano, naquela época que nós fizemos esse teorema, que eu me lembro que nós fomos os dois fazer o curso do Marcel BG, né, para aprender esse material básico, né? E depois que a gente estava na metade do curso, que tinha aprendido o que era Laplaciano, o que eram valores próprios do Laplaciano, o teorema espectral, nós não sabíamos o teorema espectral, e coisas assim, aí chegou um ponto que nós começamos a desconfiar que o curso não ia nos dar a informação que a gente queria. Nós fomos falar com o Marcel Berger, explicamos o que a gente queria, ele falou, não, no meu curso não vai. Aí nós largamos o curso, no sentido de não fazer mais, porque nós estávamos fazendo, inclusive, as listas, fazendo tudo, né? Não estávamos deixando passar, não. Daí a gente foi se preocupar mais com a pesquisa, mas ficamos assistindo as aulas do Marcel até o final daquele célebre livro que ele escreveu, né? Então, a gente aprendeu muita coisa. Então, a gente trabalhava absolutamente, temerosamente, de estar cometendo algum erro crasso. Então, ao invés de simplesmente escrever essa linha, o que nós fizemos foi, efetivamente, estimar o lambda 1, não é? O lambda 1 de n de d barra, usando aquela integral de módulo de df ao quadrado sobre integral de f ao quadrado. Estimamos isso. Aí isso aqui a gente estava em terreno sólido. A gente estava sabendo que funcionava. Só que a estimativa dessas duas integrais, né, são quadrados, né? Lembra aí? A gente tem que fazer usando essa expressão. Então, nós temos que calcular a diferencial disso aqui, que dá uma soma,
e multiplicar por ele mesmo. Então você obtém um termo, digamos assim, juntando os índices iguais, que é o termo que você precisa, e um outro termo, que é multiplicando os índices diferentes, que você não gostaria de ter, mas ele existe. Depois você tem que calcular essa integral do F2, e novamente você vai ter um produto, né, dessa soma por ela mesma, onde você vai ter o mesmo problema. Você vai ter juntar os índices iguais, e esse é o termo bom, e você vai ter um outro termo onde os índices são diferentes. Os índices diferentes, qual é o complicador dele? É que eu não posso sair do lado da esfera, porque do lado do M, os índices diferentes significa que eu estou em dois domínios diferentes. Então eu não posso somar coisas, não posso fazer nada. Eu tenho que ficar do lado de cá. Quando os índices são iguais, né, eu estou no mesmo domínio. Então tudo funciona. Não é? E aí a gente consegue provar que dá tudo certo, desde que eu possa estimar os produtos que aparecem com índices diferentes. Não é? E aí a gente mostra que esses produtos dão menor ou igual a zero e podem ser jogados fora. Essa é o cálculo pesado que aparece no paper, onde de fato digamos assim, o que pesa mais, por incrível que pareça, é a notação. Porque você tem que botar um monte de índices que desnecessários, digamos assim, apenas para você poder acompanhar a prova, não é? E ver como é que a coisa funciona. Não é? No final, fecha tudo e dá tudo certo. Mas eu e o Pacelli estamos convencidos de que essa linha que eu escrevi aqui, ela está certa e que pode ser totalmente justificada usando esses campos com que ele e o Fábio trabalham. Vamos ver se a gente, na volta, que eu estou em um lugar e outro, a gente vai voltar para o mesmo lugar, ver se a gente consegue fechar. Ok, obrigado, senhor. Uma pergunta? Quantas páginas tem o seu trabalho? É curtinho, olha, está aqui ele. Você deixou um monte de coisa sobre isso. Deixei um monte de coisa, claro. É da 515 a 527. Tá? Para matemática era um pouco comprido. Muito bem. Não havendo mais perguntas, agradeço ao palestrante. Muito obrigado. Bem na conta, não?